Olá, bom dia. Eu tô aqui hoje para falar sobre um texto que eu escrevi há um tempo e, assim, resolvi ler esse texto e também explicar algumas questões que eu abordo nele, tá? Porque eu penso que é muito importante. O título do texto é Como Estudar. Como estudar. É comum que os professores e conselheiros, ou seja, pessoas que te aconselham, conselheiros experientes, digam que você precisa estudar, estuda. E eles não estão errados. É importante sim estudar. Porém, eles normalmente se esquecem de uma coisa importante, de falar como se estuda. Né? Não é explicado como se estudar, só fala estude. Então, até 2009, quando eu estava no ensino médio, né, a minha história. Quando eu estava lá no segundo ano do ensino médio, eu não sabia como estudar. Acreditava que ler a matéria era estudar. Se eu estivesse lendo, eu estava estudando. Não que isso seja errado, mas pode ser até que para algumas pessoas essa técnica de estudo seja excelente e muito eficiente. Ela lê e isso funciona para ela, ela estuda e consegue desenvolver bem. Mas eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que para a maioria das pessoas, ler e só ler, sem fazer mais nada além de ler, é a pior técnica que existe, tá? De estudo. É a pior. Professor de física no meu primeiro ano, e isso foi em 2008, quando eu estava no primeiro ano, ele disse assim: eu vou dar uma oportunidade diferente para vocês. Uma prova apenas de conteúdo teórico, sem cálculos. Eu li várias vezes os dois capítulos indicados para a prova. Eu precisava de nota. E de 20 questões daquela prova, eu só consegui acertar duas. E assim, o que eu pensei sobre isso, né? Nossa, eu devo ser burro, né? Porque eu li pra caramba esses dois capítulos e eu só acertei duas questões. Não tinha cálculo. Física, eu pensei que física era difícil porque tinha cálculo. Mas não rolou. Então, no segundo ano, quando eu estava no segundo ano, né, em 2009, uma professora de história disse que ela gostava muito de estudar fazendo resumos. Ela fazia resumos porque eram os resumos que funcionavam para ela. Então eu resolvi tentar, né? Ah, vou tentar, vai que funciona para mim também. Eu li o que estava escrito no tópico do livro e escrevia sobre aquele tópico, tá? No caso, no parágrafo. Eu li o que estava no parágrafo e escrevia sobre o parágrafo, com as minhas próprias palavras. E no começo eu tinha muita dificuldade, tá? Eu tinha que ler várias vezes para conseguir escrever. Às vezes eu tinha que ler um parágrafo 5 vezes para conseguir escrever alguma coisa sobre ele. Ou seja, eu só comecei a ter noção de que ler, do que eu estava lendo, mas não estava entendendo, quando eu comecei a tentar escrever sobre aquilo. Que, nossa, eu não consigo escrever. Não consigo escrever por quê? Porque eu não tô entendendo. Eu tô lendo, mas não tô entendendo. Mas eu persisti, né? Eu continuei fazendo. Continuei fazendo. Porque eu queria muito aprender. Né? O ensino médio ele estava acabando, ou seja, a vida escolar estava acabando e eu precisava tomar um rumo na minha vida. Será que eu era burro? Né? E aí eu tinha que fazer alguma coisa que pessoas burras fazem. Mas eu não queria aceitar isso, eu não queria. Quem é que quer aceitar que você realmente é burro? A gente às vezes fala bastante, né? Ah, eu sou burro. Não sou muito bom, não, eu sou burro. A gente fala muito. Mas no fundo, você não quer aceitar isso. Você não quer falar para as pessoas que você realmente é burro. E não é que funcionou, sabe? Esse negócio de fazer resumo começou a dar certo. Quando as provas de história dessa mesma professora mesmo, ela fazia só perguntas, perguntas para você responder diretamente, escrevendo mesmo, né? Eram provas subjetivas, não eram provas objetivas de marcar X. Eram provas que você tinha que escrever. E aí eu comecei a estudar e comecei a realmente conseguir escrever nas provas e comecei a tirar notas altas. Até mesmo com matemática isso começou a funcionar. Como é que era no matemática? O professor que estava, né, que era o meu professor de matemática desse mesmo ano, do segundo ano, ele disse assim, que a matemática
ela é como uma escada. A matemática funciona como uma escada, e até hoje eu falo isso porque eu continuo concordando que a matemática realmente funciona como uma escada. Então, digamos que aqui em cima na escada está a equação do segundo grau. E aqui embaixo está a operação de soma. Soma e subtração, multiplicação, divisão. Se você realmente não sabe como funciona essas operações aqui na escada e tenta pular direto para cá, aqui você vai cair. Porque você precisa saber de todos os degraus da escada, como que é a matemática. Não adianta querer pular, porque para isso aqui na matemática não funciona. Funciona com outras disciplinas, né? Tá tudo bem você estudar a história do Brasil sem saber qual é a história do Egito. Você vai entender. Mas não tá tudo bem você estudar a equação do segundo grau sem saber somar, subtrair, dividir, multiplicar. Então, eu fazia e sempre fiz resumos para todas as matérias. As de exata, além de fazer resumo, eu também fazia muito exercício. O exercício, eu só fazia exercício depois de fazer o resumo fazia o quê? Me fazia entender qual era a lógica do problema. E os exercícios é que realmente me ensinavam como, como funcionava aquele conteúdo ali, quando se tratava de exatas. E não pense que é fácil assim não, tá? É preciso suar muito a camisa. Ou seja, é um trabalho que precisa ser feito sempre, com persistência, de fazer e fazer e fazer e fazer. Fazer resumo é muito cansativo, tá? Fazer resumo é cansativo e por ser cansativo, algumas pessoas até acreditam que não é um bom método de estudo, mas é o que funcionou para mim. Eu não vou ir contra uma coisa que funcionou para mim. Então é cansativo e consome muito tempo em casa, muito tempo em casa estudando, tá? Ou em algum outro lugar de estudo, tanto faz, né? Eu só quero dizer assim, em casa, quando eu falo em casa, eu quero dizer que é em casa, que é num momento de estudo seu, não é na sala de aula. E essa questão de estudar é igual à academia, tá? Se você quer ficar grande sem usar substâncias nocivas, você precisa de se dedicar. É a mesma coisa com estudar. Mas olha, vale a pena fazer, porque dá resultado. Igual na academia, se você realmente se dedicar, todo dia tá lá fazendo um pouquinho, vai dar resultado. Se você realmente se dedicar ao estudo, tá todo dia lá fazendo um pouquinho, vai dar resultado, tá? Mas não é um resultado que daqui uma semana eu tô vendo resultado, não. Demora muito tempo. E comigo demorou anos, tá? Muito tempo. Mas funciona e dá resultado. Pode, pode até ser que você tenha um método de estudos diferente, tá? Por quê? Existe só uma verdade, tá? Existe uma verdade que eu vou falar aqui agora. Todas as pessoas elas são diferentes. E as pessoas diferentes, elas aprendem de formas diferentes. E elas têm seu próprio ritmo de aprender, cada um tem seu próprio ritmo de aprender. E existem muitos métodos diferentes para estudar, ou seja, estratégias de estudo. Algumas pessoas são muito boas em aprender ouvindo. Algumas pessoas, tá ouvindo? Ouvir, né? Algumas pessoas, mas a maioria das pessoas não consegue aprender ouvindo. Elas precisam fazer alguma coisa. Então, se elas ouvirem, fizerem um resumo do que elas estão ouvindo, aí pode ser que sim, que ela aprenda só ouvindo. Então, eu vou compartilhar alguns entendimentos sobre a aprendizagem de cientistas que estudam essa área. Curtam a aprendizagem porque ela é impressionante e pode abrir muitas portas diferentes na vida de vocês. Nem sempre o ensino tradicional, ou seja, fazer escola, fazer faculdade, nem sempre o ensino tradicional vai ser o que vai levar você para onde você deseja. Mas fazer grandes conquistas é sempre sobre estudar. Bom, então se estudar não é fazer faculdade, o que é estudar? Estudar é pesquisar. Estudar é ler.
Estudar é fazer resumos. Como assim estudar e ler? Sim, estudar e ler. Assim, não é uma técnica de estudo que você pode só, tô só lendo aqui, tô estudando, não tá funcionando, não tá funcionando. Mas, se você faz várias outras coisas e também lê naquele momento que você está lendo, você também está estudando, tá? Então, estudar é ler, estudar é fazer resumos, estudar é fazer um curso pequeno, estudar é fazer um curso longo, estudar é fazer uma faculdade. Estudar é conversar com pessoas que são mais experientes. Estudar é também respeitar e ouvir opiniões diferentes. Estudar é assistir um evento, né? Participar de um evento. Estudar é assistir um documentário. Estudar é treinar, né? De maneira disciplinada. Estudar é utilizar o chat GPT de uma forma adequada. Estudar é muito mais que isso, tá? Então, quando a gente fala que estudar é importante, eu não estou falando que é para você fazer faculdade. Eu estou falando que é para você estudar, que é para você ir atrás dos conhecimentos. Não importa o que você deseja fazer na vida. Se você estudar sobre o assunto, vai ter resultados melhores. O estudo é cansativo, sim, mas ele traz recompensas. Essas recompensas, para quem não está estudando, nunca vai imaginar como é que é. Você está entendendo? Não dá para imaginar o que é saber melhor. Não dá. Ou você tá lá para saber como é que é, ou você não tá e não vai saber como é que é. E nunca, olha só, nunca se apeguem à aula como uma única fonte de conhecimento. Nunca. Nunca. Outro nunca. Nunca justifique que não aprender alguma coisa porque a escola ou o professor não ensinou. Nunca. Assuma a responsabilidade pela aprendizagem, né, pela sua própria aprendizagem. Assuma essa responsabilidade. E se você está na escola, né? Use os professores para cobrar ajuda e fazer muitas perguntas. Sabe, se você está aprendendo sobre um assunto e tem uma pergunta que você acha que é idiota, não tem problema não. Faz essa pergunta idiota porque ela é importante para você. As perguntas idiotas são importantes quando a gente está aprendendo alguma coisa. E eu estou falando perguntas sérias do que você viu lá, que todo número tem uma vírgula e de repente você quer perguntar: ué, será que algum número pode ter duas vírgulas? Essa pergunta é bem idiota, mas se você teve essa dúvida, ela é importante. Ela é importante para o seu desenvolvimento. E produza, tá? Produza. Produzir é o segredo. Quando você está estudando, produzir é o segredo. Ou seja, apresentar para si mesmo um espelho, fazer um trabalho, fazer anotações, fazer um resumo, uma lista de exercícios, conversar sobre o que você está estudando, tá? E especialistas dizem que tentar explicar para alguém o que você está aprendendo é a melhor forma de você aprender também. Os doutores Richard Felder e Rebecca Brandt, eu vou até escrever o nome deles aqui, porque às vezes é importante para alguém que está pesquisando. Esses doutores, eles estudam a questão de aprendizado, tá? Richard Felder e Rebecca Brandt. Eles dizem que o primeiro passo para aprender um conteúdo novo é ter primeiro uma visão geral sobre o que você quer aprender. Como, por exemplo, folhear um livro, lendo só as figuras e os títulos do assunto. Depois, quando você faz isso, né, só folheia o livro, né, lê os assuntos, as figurinhas e tudo mais, você cria o que eles vão chamar de pedaços de memória. Tá? É claro que eles não chamam assim porque eles falam em inglês, eles chamam de outra coisa. E às vezes quando a gente vai traduzir, ninguém fala de pedaço de memória. Esse negócio de pedaço de memória foi uma tradução que eu resolvi fazer assim. Então eles chamam de pedaço de memória. Na verdade eles chamam de chunk. Mas enfim. Esses pedaços de memória
Pode ser, por exemplo, assistir uma aula. Para mim, é assistir uma aula. Quando eu assisto uma aula sobre um assunto que eu não conheço, eu estou criando pedaços de memória. Só que você ter só esses pedaços de memória não é suficiente para aprender. Não é nem um pouco suficiente para aprender. Então, depois de você folhear o livro, né, ou assistir uma aula, você precisa ir a fundo no conteúdo e estudar. Estudar ele pacientemente, detalhe por detalhe, com calma. Não estude sem fazer anotações. Fazer anotações é muito importante. E enquanto você estuda, esses pedaços de memória eles começam a se conectar. O que o Richard Felder e a Rebecca Brandt falam em inglês, né? Em inglês, os pedaços de memória são chunk. E aí, quando eles começam a se conectar, eles estão fazendo chunking, né? Em inglês. Então, esses pedaços de memória eles começam a se conectar quando você realmente parou ali para estudar realmente a fundo o assunto depois de uma aula, depois de folhear um livro. E aí, quando essas conexões elas começam a surgir, aí sim realmente aquele assunto faz sentido para você. Ele começa a fazer sentido a partir desse ponto, tá? Então, eu tive uma aula ali sobre química, né, um assunto bem puxado e não entendi nada. Será que tá certo? Tá certo. Porque naquela aula, aquele seu primeiro contato com aquele assunto, você criou só pedaços de memória. Agora tá na hora de fazer o chunking, de conectar esses pedaços de memória. Como tudo na vida, se você não gosta de um determinado conteúdo, se você não gosta de um assunto, se você não gosta, você vai ter mais dificuldade para aprender, tá? E você vai ter mais dificuldade de aprender só porque você não gosta, porque você frisa, que eu não gosto. Então, quando você precisar estudar uma coisa que você não gosta, porque às vezes vai acontecer, tá? Igual eu, por exemplo, eu não gosto de física, mas eu tenho que estudar. Física também, porque a minha formação não é física, mas quem estuda química tem que estudar física. Se você não gosta, você precisa desconstruir o desgosto e achar motivos que façam você gostar. Se você não fizer isso, vai ficar difícil de aprender. Uma dica que pode parecer muito boba é começar o seu caderno de química com Eu amo química. Pode até não ser verdade, mas você escreveu, não escreveu? E se você escreveu, será que não é verdade? Porque foi você que escreveu. Vamos começar a acreditar então no que você escreveu. Não é para você virar um grande químico, não. É só para você ter mais facilidade de aprender aquele assunto. Só isso. E quanto mais você cresce na vida, mais vai ter escolhas importantes para fazer. Se você tiver que escolher, em algum momento futuro da sua vida, um assunto que dá muito dinheiro e você odeia, entre um assunto que dá pouco dinheiro, mas você ama, escolha o que você ama. Escolha o que você ama. Porque se você escolher o que você ama, você terá mais facilidade para aprender. Você vai ter mais chances de ter sucesso com o que você está estudando. E você vai acabar tendo um reconhecimento muito maior do que se fosse um outro assunto e que você odeia. E seja bem flexível com essa dica, tá? Não rola você investir em uma coisa que você gosta muito, mas você sabe que não vai dar resultado nenhum. Além disso, a gente precisa começar a separar duas coisas, tá? Uma coisa é dinheiro, uma coisa é dinheiro. E outra coisa é muito diferente, é uma profissão. A gente precisa começar a entender qual é a diferença entre dinheiro e profissão. E um livro que eu comecei a entender essa diferença e que eu achei bem interessante é O Pai Rico, Pai Pobre. É um livro bem famoso, tá? Ajuda a gente a entender qual é a diferença entre dinheiro e profissão. Talvez esse nem seja o entendimento que muitas pessoas que leem esse livro têm, mas esse foi o entendimento que eu tive. E não só o entendimento que eu tive, é um entendimento que eu achei assim, extremamente rico por parte desse livro. Deixa eu ver se eu falei do Richard Felder e falei da Rebecca Brandt, né? Vou falar agora de outra pessoa também que estuda o conhecimento. É a Barbara Oakley. Então, a Barbara Oakley,
Ela diz que o conhecimento é como você fazer um muro. É como você fazer um muro. Então, para você fazer um muro, você tem que colocar os tijolos e tem que colocar cimento. E não adianta você querer colocar tudo de uma vez só. Pá! Você quer aprender tudo num dia só. Não funciona. Não funciona assim. De acordo com a Barbara Oakley, você precisa construir passo a passo. Ou seja, você tem que esperar o cimento embaixo secar antes de colocar mais cimento em cima. Mais tijolo e mais cimento em cima. Você tem que respeitar esse processo. Tem que ser um passo de cada vez. Tem que ser um ponto de cada vez. É como muitos estudiosos em desenvolvimento sempre falam por aí, até os coaches, né? Você precisa melhorar 1% todo dia. E 1% é pouco, né? 1% é bem pouco. Mas 1% todo dia num grande tempo é muito. Então, a dica é: estude um pouco todo dia. Estude um pouco todos os dias. Todos os dias. E aí é importante lembrar o quê? Que uma boa alimentação, exercício físico, descanso, né, que é dormir, e lazer moderado são fundamentais, tá? Não são importantes, são fundamentais. Não dá para estudar, só estudar. Tem que ter uma boa alimentação, tem que fazer exercício físico, tem que ter descanso, dormir, tem que ter um lazer moderado. Quando nós estamos dormindo, e também em algumas situações de lazer ou que você está envolvido em uma atividade física, o cérebro ele continua fazendo ligações referente ao que nós estamos aprendendo, ao que nós estávamos estudando, o cérebro continua ali trabalhando naquilo ali. Você saiu, mas tem uma parte do cérebro que continua ali. Então pode ser que quando você já estudou tudo que precisava para resolver um problema de matemática bem difícil e você não está conseguindo. Pode até ser que você durma e durante o seu sonho, né, durante o seu sono, seu cérebro ele faça conexões finais que faltavam para finalmente resolver aquele problema. E eu não estou falando que você aprende enquanto está dormindo. Eu estou falando que o cérebro faz novas conexões mentais a partir do que nós já sabemos quando nós estamos dormindo, tá? Existem poucas situações em que decorar as coisas, decorar as informações, é uma solução. Aí perceba aí, né? Às vezes as pessoas falam muito pra mim assim, né? Muitos alunos falam pra mim assim: "Ah, a escola é só decoreba". Não, olha só. Existem poucas situações que decorar é uma solução. A maioria do conhecimento, ele é muito mais poderoso, muito mais interessante se você compreender e não decorar. Mas, se for uma situação específica que você vai precisar de decorar alguma coisa, né? Como, por exemplo, se você for estudar anatomia, você precisa saber quais são os nomes dos ossos. E aí, naquele momento ali que você está tendo aquele primeiro contato, vão te pedir para decorar. Beleza. E, assim, a única dica sobre decorar é que se você precisar de decorar, apesar de que compreender é muito melhor, saiba que o cérebro gosta muito, né, e tem mais facilidade de decorar se você fizer conexões estranhas e criativas com o que você precisa decorar. Ou seja, música do assunto, piada, histórias, rimas, histórias, rimas e outras coisas que sejam estranhas e criativas. Aí prestem atenção uma coisa sobre o sucesso. Eu tenho uma fala aqui para fazer sobre o sucesso. O que é sucesso? Sucesso não é para os mais inteligentes. Sucesso é para aqueles que, mesmo com as derrotas, nunca desistem. O sucesso é para quem persiste na busca de diferentes recursos, diferentes aprendizagens, no caminhar em direção aos seus sonhos, o seu projeto de vida. O sucesso é para quem se esforça. O sucesso é para quem faz o que deve ser feito, mesmo quando não se sente muito motivado. Na minha história de vida,
Eu fui desacreditado por muito tempo e acreditava que eu realmente não era muita coisa, porque os professores, né, na escola de ensino fundamental e ensino médio não acreditavam no meu potencial. Eles não davam a mínima. E se eu me saísse muito bem, chegavam a perguntar se eu estava colando. E já que eles não acreditavam, eles que eram professores bem estudados e capacitados para me dizer alguma coisa assim, quem era eu para acreditar? Se eles não acreditavam, quem era eu para dizer que eles estavam errados? Mas eu era teimoso, né? E eu não queria aceitar viver uma vida medíocre. Então eu insisti, eu persisti, eu insisti, eu fui teimoso. E mesmo parando, quando eu comecei a parar de me preocupar com o que os outros pensavam e passei a focar mais em mim, a opinião do público externo, né, do público próximo a mim, começou a mudar. E ela mudou drasticamente com o passar do tempo. Eu continuo estudando, não paro de estudar, porque tem muita coisa que eu preciso aprender. E nunca vou conseguir aprender tudo, né? E eu ainda estou nesse processo ainda de quebrar essa casca que colocaram em mim. Essa casca de achar que eu não sou muita coisa, que eu não tenho um grande potencial. Mas, hoje em dia, o que as pessoas falam é bem diferente do que elas falavam antigamente. É isso que eu tenho a dizer sobre como estudar. Espero que isso te ajude de alguma forma.